Imagine que você é uma duquesa prestes a se casar com o neto do homem mais respeitado dos últimos tempos. O avô de Igor é conhecido por todos como o matador de dragões. No entanto, como ainda é jovem, tem o fascínio pela criatura que antes amedrontava o seu povo e muitos não entendem essa sua adoração pelo animal. No dia de seu casamento, algo surge impedindo que ele prossiga e o seu destino muda desde então, fazendo com que você entenda a razão de sempre ter tido essa ligação com os dragões. A história inicia com um ritual sendo realizado, sacrifícios são oferecidos para um dragão em troca de sossego para a população, dessa maneira garotas jovens são dadas como oferta. Contudo, certa vez uma jovem que havia um grande amor por um cavaleiro e ele por ela foi levada para um sacrifício e depois pela criatura. Mesmo assim, o cavaleiro não deixou de acreditar que poderia resgatá-la, então percorreu uma grande jornada até ao covil do dragão e quando chegou lá, infelizmente já era tarde demais para sua amada. Entretanto, o cavaleiro prometeu a si mesmo que não deixaria mais o seu povo temer por este animal e sofrerem com mais perdas. Dessa maneira, ele lutou e acabou tirando a vida da criatura. A partir desse momento, os rituais que antes eram feitos para sacrifícios viraram casamentos e chegamos ao dia em que a nossa protagonista viraria esposa de Igor, o neto do matador de dragões. Miroslava é fascinada pelos dragões e mesmo estando na idade de florescer, continua brincando fazendo a criatura de papel, o que é um dos motivos de sua irmã mais velha brigar com ela, pois Yaroslava não gosta das brincadeiras da protagonista dizendo que gostaria que o animal a pegasse e Igor fosse a resgatar. A sua irmã mais velha quer apenas o bem para ela, igual ao pai delas que pede para que a caçula confie nele, pois segundo o homem, quando se tem amor tudo prospera. Na próxima cena vemos a protagonista sendo preparada para o ritual de casamento, entretanto de repente a cena corta e a garota está sendo carregada por um dragão e depois está em um lugar diferente. As garras do animal lhe causaram feridas, mas não tão graves que irão piorar a sua saúde, apenas o suficiente para lhe causar incômodo. Miroslava percebe que quando caiu, um pedaço de sua roupa ficou presa em uma pedra. De repente, ela poderia usar o pedaço de pano para escalar e sair do lugar. No entanto, quando está fazendo isso, se depara com uma criatura um tanto curiosa que serve como sentinela do dragão e a impede de continuar. Quando a protagonista pega uma pedra para se defender deste animal estranho, começa a ouvir a voz de um homem lhe dizendo o que fazer para que a criatura vá embora. Então, seguindo os conselhos dessa pessoa, o sentinela vai embora. Miroslava pede ajuda deste homem que está do outro lado de uma parede formada por pedras para escapar. No entanto, ele explica que os prisioneiros nunca conseguiram sair da ilha, primeiro por causa do dragão e segundo que caso o animal não o pegasse, a água lhe afogaria. O homem fala para a protagonista que eles acordaram o dragão quando cantaram a canção do ritual de sacrifício e a garota explica que o seu noivo queria cantar para homenagear o seu avô, que era o matador de dragões, já que pensavam que a criatura não existia mais. Agora vemos o que ocorreu. Miroslava foi colocada em um daqueles barquinhos que o homem usava no ritual de sacrifício. E enquanto seu marido puxava uma corda que estava ligado ao barco do outro lado do rio para trazê-la até ele, seus guardas cantavam a canção do dragão, quando inesperadamente o vento mudou a sua direção e o céu ficou mais escuro. Logo, aqueles que vivenciaram os velhos tempos com a criatura que os aterrorizava já sabiam o que estava prestes a acontecer. Um dragão surgiu e agarrou o barquinho em que a protagonista estava, mas Igor não desistiu tão fácil assim e continuou a puxá-lo até que conseguiu fazer com que o animal soltasse. Contudo, nesse momento o dragão pegou o corpo de Miroslava no ar e foi aí que as suas garras fizeram ferimento na garota. Voltando à protagonista no covil do animal, aquele homem lhe entrega algumas folhas que irão ajudar a cicatrizar os ferimentos da garota e nesse momento ela consegue ver um pouco do rosto dele, então comenta que ele não se parece com um prisioneiro, devido ao quão limpo está e alimentado. Enquanto fazia uma pastinha com as folhas, Miroslava pergunta o nome do homem e descobre que ele não tem um. Na verdade, como nunca mais precisou usá-lo, ele não se lembra do dele. Dessa maneira, a garota decide lhe dar um que será Armand. Os dois até apertam as mãos como forma de cumprimento, e nessa hora o dragão acorda. Depois ele vai até onde ela está e grita do alto por não poder descer para a pegar. A protagonista tinha preparado uma corda com seu cabelo antes disso acontecer, cortando ele e fazendo uma trança bem firme.
contudo os fios não eram resistentes o suficiente para aguentar o seu peso quando ela tentou usá-la para escalar as paredes. Então, com medo e frustrada, Miroslava pegou uma pedra grande e começou a bater no buraco da parede que usava para conversar com o homem, fazendo com que as pedras dela começassem a desmoronar e assim abriu uma passagem que a garota usou para sair. A protagonista caminhou pelo lugar chamando por Armand e em certo momento acabou se deparando com um dragão que assim que a avistou, começou a caçá-la. Miroslav, em meio ao desespero, conseguiu fugir escalando por um buraco que encontrou. Entretanto, ele a levou até o alto daquela enorme pedra e quando pensava se pulava ou não, Armand apareceu. O homem pedia para que ela tomasse cuidado e saísse dali, mas neste momento a protagonista começou a desconfiar dele após perceber que o sentinela estranho o obedecia. Tentando se afastar de Armand, Miroslav acabou caindo do alto da pedra e para a salvar, o homem também se jogou. Durante a queda, ele a pegou e, perto de cair no chão, se transformou na criatura para amortecer o impacto para a protagonista. Na próxima cena, vemos Igor com a tripulação do mar. Eles estão indo em direção do covil do dragão, pelo menos acham que estão, pois há uma névoa muito forte os atrapalhando. Um dos homens até pergunta se ele não conhece a rota secreta que seu avô usou para chegar, mas o questionamento incomoda Igor. Voltando à protagonista, o dragão se transformou em um homem novamente. No começo, Miroslava se recusou a tirá-lo da água, mesmo ele estando desacordado, mas depois de ouvir por alguns minutos o sentinela chorando, a garota resolveu o ajudar. Os dois arrastaram Armand até o alto da pedra e nos próximos dias a protagonista cuidou das feridas dele. Certa manhã, quando Miroslava acordou, percebeu que estava coberta e com uma fruta do dragão perto dela, que aqui conhecemos como pitaia, o que significava que Armand havia melhorado. No entanto, o homem não queria ficar próximo da protagonista e para explicar o motivo, ele conta sua história. Há alguns anos, quando era menino, ele morava com seu pai na ilha e o homem era um dragão. Coisas viviam chegando pelo mar até que um dia o garoto encontrou um baú que continha alguns bonecos dentro, parecido com aqueles que fazemos na época da escola com palitinho e papel. Esse contato com um mundo que ele não conhecia despertou algo dentro dele e quando chegou a hora de virar um dragão, o menino se recusou, contudo como seu pai sabia que não poderia o obrigar a isso, apenas o deixou em paz. Mas um barco foi avistado se aproximando da pedra em que eles viviam e o garoto estava longe de seu pai quando um homem acabou com a vida dele, no caso, o avô de Igor. Com raiva e sede de vingança, o menino foi até o alto da pedra e pulou, se transformando em um dragão. Nesse momento, as memórias de seus ancestrais invadiram sua cabeça e agora ele entendia e sentiu o que eles sentiram. Mas Armand decidiu que não queria continuar com os rituais que seus antepassados faziam, sendo assim começou a lutar contra o monstro que existia dentro de si, então toda vez que sentia que ia se transformar em dragão, achava um espaço do tamanho de um humano no meio das pedras, e ficava ali até a criatura se desfazer. Entretanto, certo dia, o homem não conseguiu chegar ao lugar a tempo devido à canção que começaram a cantar no casamento da protagonista, o que ele não esperava que iria acontecer, e o dragão conseguiu o dominar. Quando Armand acordou e tomou o controle de volta, apenas viu Miroslav em suas garras, e naquele momento ele sabia que o animal sentia a garota, pois toda vez que o homem a tocou, a criatura despertava dentro de si. Armand fala para a protagonista sobre como que funciona para que um cavaleiro chegue até o covil dele. Primeiro observamos que a ilha ou pedra onde ele mora, na verdade é o esqueleto de um enorme dragão, um ancestral do homem que guarda este lugar. Os que estão no esqueleto conseguem observar o lindo céu azul, mas os que querem chegar no covil se encontram perdidos no meio de um nevoeiro e a única maneira de chegar ao seu destino é se alguém que os ama estiver lá, pois essa pessoa será como um farol que irá o atrair, e foi por isso que o avô de Igor conseguiu alcançar tão fácil o covil, pois a mulher realmente o amava. Miroslava fez uma proposta para o Armand. Ela ensinará ele a viver como um homem enquanto esperam Igor chegar, assim a garota não precisará ficar sozinha e nem ele. Os dois passam os próximos dias se divertindo e cada vez mais próximos. A protagonista até descobre que o primeiro voo do homem para longe foi o dia em que ela foi pega. Armand também lhe ensinou algumas coisas como enxergar os ventos e eles são realmente lindos.
No entanto, Miroslava também deixou a sua mala pronta para partir quando chegasse a hora e o sentinela não confia tanto assim na garota. De qualquer forma, a protagonista e a irmã estão cada vez mais próximos e ela até presenteou ele com um instrumento musical que encontrou e o ensinou sobre aniversários. Dessa maneira, a irmã também preparou algo que funciona como fogos de artifício para mostrar para Miroslava e a garota amou. Os dois se aproximam cada vez mais e um dia isso faz com que o dragão queira despertar de dentro do homem, que tenta o conter tocando o instrumento que ganhou da protagonista. Mas para isso funcionar, a irmã vai em um lugar mais afastado dela e depois que consegue se recompor, descobre um barco que parecia estar preparado para ser usado. Desse jeito, o homem sente que os seus sentimentos foram traídos e resolve contar a razão de seus antepassados usarem um altar que há em uma parte da pedra. As mulheres pegas eram queimadas neste altar e depois que havia somente cinzas, um novo dragão renascia, uma criança que seguirá com a linhagem de seu pai, por isso que nessa ilha não há nenhum osso das vítimas. A irmã fala para a protagonista que sabe sobre o barco e que foi usado esse tempo todo para que ela aprendesse a usar o vento a seu favor, conseguir mapas e coisas que pudessem avisar os navios de Igor, sendo assim o homem diz para ela entrar no barco e ir embora, senão vai acabar igual às outras mulheres. No dia seguinte, Miroslava faz o que a irmã disse e enquanto está saindo da ilha consegue escutar o choro do sentinela. Na próxima cena, vemos Igor com seus tripulantes e após estar todo esse tempo no mar, o homem fala que decidiu que eles deveriam voltar e falar para o pai da protagonista que ela não sobreviveu. Contudo, antes que começassem a mudança, Miroslava solta o que se parece com um fogo de artifício de seu barco e assim o homem a avista. A garota é resgatada e um dos tripulantes pergunta a ela se o dragão continua vivo. A protagonista responde que não e conta uma história diferente da que realmente aconteceu. Depois que ela voltou para casa, entendeu que na verdade a sua irmã estava preocupada que Igor só quisesse o título de duque. Mas agora Yaroslava percebeu que o homem realmente ama sua irmã, pois a encontrou. O pai de Miroslava também dá conselhos para ela e pede que a garota siga o seu coração. Na próxima cena, vemos que haverá novamente o ritual de casamento. Os mesmos passos são feitos, mas dessa vez a protagonista quer que o dragão a pegue. Então no início da cerimônia ela já fala para Igor que não o ama e começa a cantar a música do dragão, revelando para todos quem que tem o seu coração. Assim que o animal aparece, ele já a pega e seu pai não se enfurece, pelo contrário, entende que o coração de sua caçula sempre teve a criatura nele. No covil, Miroslava consegue se conectar com o formato de dragão de Armã. Agora anos se passaram e vemos o homem contando a história para sua filha de como os bebês dragões surgem. Confesso que nessa hora fiquei assustada dele ter feito o ritual com a protagonista. Mas logo ela aparece e o homem explica que fizeram de outra forma. Depois de colocarem a pequena na cama e o sentinela ao lado dela a cuidando, os dois vão até o alto e vemos que Miroslava virou uma montadora de dragões. Será que foi assim que nasceu a casa Targaryen? Brincadeiras à parte, eu adoro filmes de dragões e vocês? O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixe as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!